Senhoras e senhores, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através da Rádio Mania FM. Muito boa noite. Quero destacar aqui a presença do Elvio Maia, o chefe de gabinete, a senhora secretária Tamires, secretária de Obras. Sejam bem-vindos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo da Silva. Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leões Simões. Presente. Obrigado, senhor secretário. Havendo número regimental, eu declaro aberta a sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da terceira sessão ordinária de 18 de março de 2026. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 18 de março de 2026. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofício número 74, que solicita urgência especial na apreciação do projeto de lei complementar número 1, que altera o artigo 34 da Lei Complementar número 8 de 1992 para conceder dias de compensação ou descanso aos servidores públicos municipais convocados para servir como jurados e dar outras providências. Projeto de lei número 13, que autoriza o município de Cerro a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. Projeto de lei número 14, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 3.000. Ofício número 080, que submete para a apreciação dos senhores vereadores a nova nominata contendo os membros que comporão o Conselho Municipal do Turismo, CONTUR, fazendo apenas algumas alterações, será lida apenas a alteração. Representantes do Poder Público, da EMATER, o suplente Clécio Geraldo Lemos, os representantes da Associação Escaladores da Serra do Espinhaço, titular Rafael Tuller Ramalho e suplente Igor Leles Miranda. Da Associação Comercial e Industrial de Cerro, titular Sheila Aparecida Ferreira Fonseca, suplente Tamires Castro Souza. Apenas essas alterações. Também ofício de número 86, que encaminha justificativa ao projeto de lei número 13, já à disposição dos senhores vereadores para consulta. Correspondências expedidas, ofício número 12, que encaminha para sanção os projetos de lei aprovados na última sessão, bem como as indicações dos senhores vereadores também aprovadas. Expediente da sessão, edital de convocação, datado do dia 30 de março de 2026, convocando os senhores vereadores para discussão e deliberação únicas, condicionada à aprovação do pedido de urgência dos projetos de lei já lidos nesse expediente, bem como o requerimento número 04, de autoria do vereador Everson, que requer informações e documentos, a indicação número 25, de autoria do vereador Rosimar, que solicita adequação de instalações físicas de escolas, indicação número 26, de autoria do vereador Assis, que sugere instituição de bolsas para cursos de graduação, e indicação número 27, de autoria do vereador Roberto, que solicita limpeza de vias públicas. É só, presidente. Agradeço, doutor Cláudio. Nesse momento eu quero convidar aqui o Elvio Christian Maia para prestar um esclarecimento referente ao projeto de lei 013/2026, que autoriza o município de Cerro a contratar o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. Queira ocupar a tribuna, por gentileza, senhor Elvio? Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje a pedido dos vereadores para explicar
um pouco e vou tentar explanar. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Esse projeto de lei é uma solicitação que estamos fazendo a Vossas Excelências, a aprovação de um empréstimo bancário do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eu quero começar a minha explicação dizendo que esse empréstimo ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa, nós do município fizemos ano passado, que foi com o estudo de viabilidade. O que se trata isso? A gente vai até o banco, né? Na verdade foi o banco que veio até nós, nos oferecendo, e com esse estudo de viabilidade é feito uma disponibilidade de crédito, né? Então, é a primeira etapa. A segunda etapa é a aprovação da lei, desse projeto que estamos apresentando aqui para vocês. Ou seja, só após a apreciação de vocês e a aprovação que é cumprida a segunda etapa. E a terceira etapa, o projeto retorna ao banco com todas as informações e com todos os valores, e aí sim é mediante a aprovação final para a disponibilização dos recursos de acordo com os projetos de investimento, tá? Porque no setor público nós temos duas questões muito básicas, que é investimento e custeio. Neste caso, nós estamos solicitando a aprovação de vocês para pegar um empréstimo para investimento em obras de infraestrutura no município. Algo mais? Senhores vereadores, tiverem alguma pergunta? Boa noite a todos presentes, a todos que Boa estão noite. aqui. Boa noite, senhor Elvio. Eu estou aqui dando uma olhada aqui, já prestei atenção nesse projeto durante a semana toda e venho acompanhando ele aqui e vejo que é um investimento que está fazendo na onde que está precisando. Pelo menos a estrada do Lucas ali está precisando dessa ponte, nós estamos lá na Gambiarra, estou vendo essas ruas aí, praia, o pessoal está reclamando todo dia, e eu acho que o prefeito está pensando certinho e está trabalhando certinho de pegar esse empréstimo, porque se for para esperar só pelo Fundo de Participação do município e esperar pelas emendas parlamentares, não vai dar conta. Então, com esses 12 milhões que ele vai colocar no corpo do município, que vai pegar, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai ajudar demais a desafogar o caixa do município. Então, eu vejo que é muito bom esse empréstimo para o município, porque ele está colocando na área que precisa. Lucas precisa de uma ponte, Brumado precisa de uma ponte, Praia precisa de fazer tirar aquela água que eles reclamam direto de lá, né? Milho Verde precisa, São Gonçalo do Rio das Pedras precisa. Então é muito local que precisa mesmo, é coisa cabível. Eu sou favorável. Quando ele fez aquele empréstimo, no primeiro mandato, eu era vereador do primeiro mandato da rodoviária, nós votamos a favor, o Roberto estava lá, e a rodoviária está aí. Se não tivesse feito o empréstimo, não tinha rodoviária na época, porque não tinha recurso. Como é que o prefeito consegue aqui no município de ser hoje 12 milhões de recursos? Não tem lugar de buscar, tem que buscar através do empréstimo. É o que vai salvar o município. É umas obras de grande necessidade. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, senhor vereador. Na sequência, com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Senhor Elvin, eu acho muito que é uma obra que é bom, igual o pessoal de Milho Verde reclama muito, né, que a estrada está lá realmente. São 1.600 metros, né? São uma boa verba para lá. Tem a verba também para São Gonçalo, que é 1 milhão e tal, que vai fazer obras boas. Tem também 2 pontes, a praia, né, que vai descer a Estrela d'Alva. E eu penso assim, porque o município precisa de fazer as obras. E outra coisa, se juntasse esse dinheiro todos os meses durante 10 anos, a obra hoje custa 12 milhões. Daqui a 10 anos ela custa 30, 35 milhões. Então, eu acho que o prefeito está fazendo boa coisa, não vai deixar a gente na mão, né? Como nunca deixou, está fazendo bom trabalho e tem a minha aprovação, tá bom? Obrigado. Agradeço o senhor vereador. Na sequência, com a palavra, o vereador Everson. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, presidente da casa, com qual cumprimento os demais Boa noite. colegas vereadores. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Boa noite, Tamires, Elvinho, a equipe aqui que está fazendo a filmagem, Aristides, Charleston, a irmã ali atrás, e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara Municipal, pela Rádio Mania. Esse é um projeto que ele tem me trazido uma certa preocupação, porque é um projeto extremamente complexo, é um projeto que foi entregue, né, foi protocolado aqui, inclusive, até por meio de uma informação que foi me passada
por um ofício que eu encaminhei ao Executivo, esse projeto chegou aqui no dia 30 de março, ou seja, segunda-feira. E é um projeto que trata-se, né, de um empréstimo, né, de um crédito de 12 milhões de reais, e que eu entendo perfeitamente, né, as necessidades dessas infraestruturas, dessas melhorias. Eu falo que só quem passa por ali, só quem vive os problemas cotidianamente sabem qual é o problema, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho uma grande preocupação no quesito financeiro. O município hoje, nós sabemos que a maior fonte de arrecadação do município é o FPM, e a minha pergunta é, qual que vai ser o impacto financeiro para o município se o município continuar recebendo somente o FPM? Tem possibilidades de vir novas receitas, novas fontes de arrecadação, mas a gente tem que trabalhar com o que é real, não com o que é imaginário, nem com o si, né? Então, qual que é o impacto financeiro em cima desse valor? Lembrando que, inclusive, o projeto chegou nessa casa, e quando ele chegou, a justificativa ela veio extremamente incompleta. Aí depois o presidente dessa casa solicitou ao Rui Diel, se não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, para complementar a justificativa, eu também solicitei. Inclusive, mandei um ofício solicitando informações e esclarecimentos, e que ainda assim, ainda que vieram algumas informações, mas ainda para mim não foram tão precisas, não foram tão completas, principalmente devido à complexidade desse projeto. Então, a minha pergunta é, qual será o impacto financeiro sobre isso? E lembrando que vai ter uma carência, né, de 18 meses, então a atual gestão vai pagar 13 meses e os outros 107 meses vão ser para as próximas gestões. Mas, se hoje, nós sabemos que o município hoje recebe somente o FPM e alguns outros impostos, ICMS, IPTU e IPVA. Digamos que o município começasse a pagar hoje. Qual será o impacto financeiro para o município? Lembrando que vão ser 120 parcelas e vai começar pela conta que eu fiz, vai começar um valor mais ou menos de 300 mil mensal. Qual que é o impacto? Por que eu estou perguntando qual é o impacto financeiro? Porque nós sabemos que o município, quando ele foi, né, quando o banco liberou esse valor, é porque o banco entende que o município pode pagar. E eu não tenho dúvida que o município vai pagar, até porque o banco vai querer receber e tem juros, etc. Só que a minha preocupação é, nós sabemos que o atual momento do nosso município, o município precisa de dinheiro, né? A gente sabe que tem muitas necessidades aí para o município e que os serviços não estão sendo tão feitos ou bem feitos como deveria. Nós temos problemas de estradas, nós temos problemas em várias áreas, limpeza urbana e vários outros. Então, a minha preocupação é qual que é o impacto financeiro, e esse impacto financeiro não vai fazer com que o município tenha uma perca de recurso que vai impactar diretamente nos serviços que são oferecidos à população? Eu vou tentar explicar. Vamos começar pelo início aí. Quando eu disse que o projeto são 3 etapas, o município hoje foi ofertado de 18 milhões de reais, ou seja, nós temos uma capacidade de pagamento superior ao que nós estamos pegando. Nós estamos pegando 2/3, que é 12 milhões. Estamos pegando com a aprovação dos senhores e com a aprovação do banco, tá? E quando eu disser eu, gente, é eu, município, tá bom? Então, hoje, constatado pela equipe técnica do Banco BDMG, nós temos essa capacidade de pagar até um volume maior. Qual que é o impacto? Você pontuou que é hoje. Esse dinheiro não cai hoje. Esse dinheiro cai daqui a um certo período, só após a aprovação pelo banco dos projetos. Se o banco entender que tal projeto não é viável, não vai se pegar 12 mil, vai ser descontado aquele valor daquele projeto, pode se pegar até menos. Então, o fator endividamento ele vai ser definido só na 3ª etapa. Hoje temos o financiamento, que foi citado aqui pelo nobre vereador, que é da rodoviária. A rodoviária termina em junho. Então, ou seja, se estamos tendo capacidade de pagar esse financiamento há 10 anos, ele já vai contribuir nesta parcela. E qual que é o valor desse financiamento? Valor mensal? Infelizmente, eu não tenho o valor exato, porque não imaginei que poderiam ter me feito, essa pergunta. Mas já está 10 anos pagando esse valor do empréstimo da rodoviária. Sim. O empréstimo da rodoviária, me corrija se eu estiver errado, foi um valor total de 1.800.000? Isso. Próximo disso. Sim, então a gente levando em consideração que 1.800.000 para 12 milhões, a diferença no valor da parcela é um valor considerável. Então, ainda que o município vai acabar de pagar um empréstimo,
Mas possivelmente o valor da parcela que o município paga hoje, referente a 1.800.000, jamais vai ser o mesmo valor de um financiamento ou de um crédito de 12 milhões. Você concorda comigo? Não concordo. É um valor bem mais baixo. Não concordo, porque se você pegar 1.800.000 corrigido durante 10 anos, não é 1.800.000 mais. Então, e 12 Então, milhões não corrigido. temos condições de fazer comparações de dinheiro de hoje Não, com sim, dinheiro de 10 anos mas atrás. 12 milhões daqui 10 anos corrigido também não vai ser 12 milhões. Eu digo assim, é questão percentual. Não, mas- Se 1.800.000, desculpa, mas se 1.800.000 foi pego, hoje o valor da parcela que está finalizando, obviamente vai ser muito menor. Eu não vou fazer conta assim rápido, mas vai ser no mínimo 70% a 80% menor do que o valor de 12 milhões daqui a 10 anos. Mas Entendeu? continuo discordando, porque a gente pega 12 milhões e esse dinheiro, ele é amortizado. Ele não é juros sobre juros. Ele é totalmente o contrário do seu raciocínio. Por isso que eu continuo discordando. Porque os 18 meses de carência, igual talvez não esteja bem explicado, eu vou tentar explicar, 18 meses de carência, a gente já paga os juros. Então, ou seja, a gente paga 120 parcelas de juros e 102 parcelas de amortização. E qual o valor dos juros? Nessa carência, qual vai ser o valor dos juros médio estipulado? Em torno de 112 a 110 mil reais. Só fixos. juros. Só juros. E a amortização começa com 180, que dá em torno dos 300, que você disse que, na verdade, são em torno de 310, mas a última parcela, ela vai cair para quase 200 e poucos mil reais. Por quê? Isso não é privilégio de nosso município. Isso é uma determinação monetária do Brasil, que a partir do momento que você pega um dinheiro e vai amortizando, você não deve mais 12. Você vai dever 11 e pouquinho, 11 e pouquinho. Todo financiamento geralmente é assim. Exatamente. Então, volta a discordar de você tentando explicar que não temos como comparar 1.800.000 há 10 anos atrás com 12 milhões agora. Bom, a outra parte que você perguntou. Quando o município faz investimento, e esse recurso que estamos solicitando é para investimento, isso nos projeta a ter novos investimentos. Quando você tem investimentos no município, o município não fica estagnado, você arrecada. Você tem uma perspectiva de novas empresas, crescimento, hotelaria, transporte, de todos os ramos. Desta forma, recebendo mais impostos e amortizando também nessa parcela. Só um instante, que você já está doido para falar. Então, dessa forma, nós temos hoje um empréstimo que está terminando, que faz parte da composição, temos uma projeção de ICMS futuro, que a cada investimento que você faz, isso qualquer índice, qualquer economista fala, que você faz um investimento hoje, você tem em até 2 anos, você começa a ter retorno daquele investimento. Dentro desses 12 milhões, 4% é a arrecadação direta, que é o imposto de obra, porque são todos investimentos em obra, então já está na lei do município, então já é um bom dinheiro. Igual, vou usar o seu exemplo, se o dinheiro cai amanhã, se a primeira parcela for 40%, 4.800.000, esse dinheiro é obrigatoriamente aplicado, gera juros, e toda essa composição que a gente pensa em amortizar a prestação. Consegui esclarecer um pouco? Perfeito. Um pouquinho. É um pouquinho, mas é porque você talvez ainda está pensando em comparação de 1.800.000 em 10 anos. Não, mas tá Se a gente pegar uma calculadora financeira rápida aqui, 1.800.000, quem fez um investimento há 10 anos atrás não vende o mesmo investimento hoje por Não, mas aqui, preço. Não, sim, mas aqui a questão não é questão de verificar qual a possibilidade de quanto vai valer essa obra. A preocupação. Agora faltou um tema que você falou, que é das dificuldades que o município passa. Aí já é a questão de custeio. Nenhum banco, em lugar nenhum, empresta dinheiro para o município para fazer roçada, para fazer estrada vicinal, porque ele entende que isso é custeio. Né? Ele não reconhece. Ele nos empresta dinheiro para comprar um caminhão, mas não empresta dinheiro para comprar o remendo, o diesel, porque ele entende que isso é custeio. E para eu melhorar o meu custeio, eu tenho que ter investimento no município. Porque
Se um município sem investimento é um município que vai ficar atrasado, que não vai conseguir trazer investimento de forma nenhuma, né? E por que nós temos essa projeção? Aí eu vou trazer uma informação complementar. Até um tempo atrás, não sei estimar, mas até uns 3, 4 anos atrás, quando você fosse abrir uma empresa de qualquer natureza, você faz um estudo de viabilidade na Jusceng. Hoje, você faz um estudo de viabilidade na prefeitura e a prefeitura repassa para a Jusceng. Ou seja, desde uma pequena sorveteria até uma empresa multinacional que chegar aqui, a gente sabe porque passou na prefeitura. Então, nós temos uma visibilidade ampla hoje do município e a gente sabe que o município hoje, que a gente, né, tem o orgulho de dizer, está sendo vitrine para trazer novos investimentos. Ô, Elvin, acho que quando eu falei a questão do 1.812 milhões, talvez você não entendeu bem. O que eu quis dizer é o seguinte: se formos pegar a mesma realidade de 1.800.000 no final de um financiamento, no final de 10 anos, o valor dele vai ser X da mensalidade ou do pagamento. Se pegarmos 12 milhões e colocarmos no mesmo patamar, da mesma forma, no final de 10 anos, o valor da mensalidade dos 12 milhões, obviamente, vai ser maior do que o valor da mensalidade de 1.800.000 depois de 10 anos. Estou colocando os dois no mesmo pé de patamar. Entendeu? Sim. Então, assim, é isso que eu estou te falando. E voltando na questão que eu perguntei, que de certo modo acaba que você explicou algumas questões, mas não me explicou diretamente isso, é a questão do impacto financeiro no seguinte sentido hoje. O município ele sofre, né, com a falta de recursos, é uma realidade, né, já conversei com o nosso prefeito a respeito disso, e ele até já falou comigo, né, no gabinete dele das dificuldades. De fato, a gente sabe que o município só tem a arrecadação do FPM e que hoje o município, praticamente o FPM paga folha salarial, né, dos profissionais e não consegue fazer outros investimentos, não consegue fazer outras melhorias. E se começasse hoje, levando em consideração que, ainda que tenha previsão, ainda que tenha a possibilidade de vir alguma outra fonte de recurso, seja CEFEM, seja o que for, mas vamos trabalhar com a realidade de hoje. Se hoje começasse a descontar 310 mil, como você mesmo confirmou, do valor do financiamento, do empréstimo, o município que hoje já sofre com a questão do maquinário, questão de estradas, hoje a zona rural toda, infelizmente, sofre com a questão das estradas e é um gargalo muito grande que precisa de recursos e que não tem. O município que hoje sofre com a questão da limpeza urbana, e aqui eu não estou questionando a questão de custeio e investimento, tudo bem, não tem como fazer crédito ou pegar empréstimo para fazer isso. Mas o que eu estou, ou talvez tenha, não sei, mas eu estou falando assim, hoje, com a atual realidade do município, todas as dificuldades financeiras que o município sofre por falta de recursos. Se fosse hoje para começar a pagar esse valor de 310 mil reais, isso não traria um impacto ainda mais negativo, isso talvez não iria gerar um serviço ainda mais ineficiente, um serviço público? A minha preocupação é essa. E quando eu falo a questão do hoje, é porque daqui a 18 meses, a realidade pode ser a mesma. E vale a pena destacar que no ofício que eu encaminhei para o Executivo, e que eu tive a resposta, fala, está comprovado no próprio ofício, eu vou usar o que está escrito no ofício. Considerando que o nosso município possui como maior fonte de receita o Fundo de Participação dos Municípios, o qual vem apresentando queda acentuada e, levando em conta a inflação, não conseguimos utilizar recursos próprios para a realização de obras estruturais de grande porte. Ou seja, o FPM está tendo queda na arrecadação. O ano passado veio o FPM maior. Isso daí não pode impactar, inclusive, no básico, que é folha de pagamento dos servidores, no básico, que é as estradas. Então, assim, a minha preocupação é essa. Eu entendo e assino embaixo. Tanto que eu falo que é uma via de mão dupla. Eu entendo a necessidade, que é uma necessidade urgente. O pessoal do Milho Verde precisa urgente disso. A Rua do Paneleiro precisa urgente também. Não tem como você medir qual que é mais crítico. Só que a Rua do Paneleiro, segundo o ofício que eu encaminhei, embora não tão detalhado, eles deram aqui algumas informações de valores. O maior custo de obra aqui, que é um valor extremamente considerável, é o calçamento da Rua Direita, lá em Milho Verde, que está no valor aproximado, né, de 7.797.201, que foi encaminhado o ofício resposta. Só que os demais são 480 mil, 660 mil. Por exemplo, vou dar um exemplo lá da Rua do Paneleiro. A Rua do Paneleiro, 484 mil, resolve a questão lá, que é a drenagem e pavimentação. Isso é coisa que eu penso assim, que tem nós vereadores, vários vereadores aqui, conseguimos recurso, nós entendemos que também existem outras fontes de recurso. Mas, em suma, até para resumir, que já estou passando um pouco... Para ser mais objetivo. Mais objetivo.
se o início do desconto do financiamento, do crédito, como quiser chamar, fosse hoje, qual o impacto seria nos serviços públicos, lembrando que o município já sofre com problema orçamentário, com problema de recurso financeiro? Então, eu vou tentar explicar novamente. Se a gente pegar o empréstimo, nós vamos ter um impacto de 310. Concorda? E isso, Não qual é vai isso? ser o impacto Não, no Elvio, serviço? deixa ele acabar de concluir, porque senão vai ficar pergunta sobre pergunta e Vamos por vai ficar etapas. difícil de explicar, né? Se o empréstimo for aprovado por vocês e o banco aprovar, a gente pega o dinheiro, aí sim vamos ter os 310 mensal. Concorda? Se o dinheiro vier. Se o dinheiro não vier, não teremos a prestação. Não. E aí, o custeio continua o mesmo. Porque esse dinheiro é para investimento. Você está explanando muito bem, mas você está misturando os dois assuntos. Se o dinheiro não vier, não teremos 310. E o custeio continuará o mesmo. Ok? Eu vou tentar chegar lá. Calma. E aí você fala assim, mas se você tem 310 para pagar investimento, por que você não pega esse 310, né, e faz no custeio, e joga no custeio? Porque dependendo da fonte, ele é para investimento. Ele não é para custeio. É o tal do dinheiro carimbado. Tá, mas é questão... Só um minutinho, deixa eu terminar, por favor. Quanto à questão do paneleiro, que você fala, parece que é uma prestação. Ok. Por que lá? É porque aí não está bem explicado. A rua, qual o vereador Rosimar diz, a rua da direita são 1.600 metros, ainda tem a largura, que dá aproximadamente 15.300 metros quadrados. Como que a gente compara uma rua de 15.300 metros quadrados com uma rua de 400 metros quadrados? Ou seja, é quase 20 vezes maior. Então, esse valor de 7 mil... 7 milhões. 7 milhões? Estou acostumado com um pouco de dinheiro. Esse dinheiro de 400 mil, esse dinheiro de 400 mil vezes 20 daria 8 milhões. Ou seja, se você começar a proporcionar a obra, você tem que proporcionar um metro quadrado construído. Certo? Então é por isso. Parece que é muito, mas em relação à obra, ela é muito grande. E ela é bem proporcional à outra. Então, todas as obras são importantes e deixar bem claro, isto é investimento. E nós sabemos que investimento traz investimento. Se a gente pegar só o que a gente recebe e ficar só custeio, só pagando, nós vamos ficar num município estagnado. E desculpa se eu estou sendo radical, mas município estagnado não traz investimento, não traz visibilidade, não tem crescimento. O produtor rural, o comerciante não consegue vender mais, o produtor rural não consegue produzir mais. Então, a gente precisa de investimento para gerar investimento. Só dentro do que você falou, a questão de onde que vai ser a fonte pagadora, né, do financiamento, do empréstimo, do crédito, como quiser chamar. Lembrando que o município ele tem o FPM, né, ele tem os impostos, que é a arrecadação ICMS, IPTU, IPVA. De onde que vai vir a fonte pagadora, de onde que vai ser pago esses empréstimos, de onde que vai tirar esses empréstimos, qual a garantia, caso o executivo não pague, qual a garantia, como que vai ser pago, que obviamente o banco vai querer. E quando você diz a questão de vem os recursos carimbados, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, eu sou humilde para reconhecer se eu estiver errado, mas o FPM e o ICMS, eles são carimbados? Eles não têm... Sim, então não tem um problema de ser carimbado, como você falou. Então, eles não podem ser utilizados, já que não é carimbado, eles não podem ser utilizados, seja para custeio ou para investimento? Porque quando você falou aí que... Eles são destinados, a maioria, em sua totalidade, para custeio. Mas pode ser utilizado para investimento também. Pode ser, mas não está sobrando. Então... Você mesmo disse que não está sobrando. Mas então não é então carimbado. A gente está indo atrás então do não recurso. É carimbado. Mas aí que está. Então ele não é carimbado. Quando eu disse o carimbado, é quando vem uma emenda. Vários de vocês aqui correm atrás de emenda. Esse dinheiro vem carimbado. Aí, né, você estava publicando nas redes sociais que conseguiu R$1 milhão, quase R$1 milhão. Graças a Deus. Carimbado. Não.
emenda, e vale inclusive senhor lembrar vereador, isso. deixa Eu não ele posso usar o concluir seu pra depois dinheiro. surgir mais perguntas, porque senão o povo que está assistindo não vai entender o que está acontecendo. Né? O seu dinheiro, entre aspas, que você conseguiu para o nosso município, ficamos muito gratos, mas nós não poderemos usá-lo para pagar esse empréstimo. A gente tem que correr atrás de investimento. Eu gosto de frisar isso. Investimento gera investimento. É nesse momento. Então, vai ter um impacto? Sim. Mas se o banco está dizendo que a gente tem condições de pagar, é porque tem fontes ali que vão ser destinadas ao pagamento. E aí, investimento gera investimentos, aumenta a arrecadação. É meio complexo, né? Fica assim parecendo, mas igual eu digo, só da obra, só desses 12 milhões, 4% é imposto que vai ser revertido, porque se a empresa emite nota, é destacado o imposto, já está no cofre da prefeitura. Porque o dinheiro já está lá depositado, ele só é subtraído daquele valor. Vamos fazer uma conta simples, 100 mil reais. 4 mil já é destacado na nota, que já está depositado na conta. Eu não estou correndo atrás de novos investimentos. Então, aquele imposto que a própria empresa que está realizando, eu posso utilizar. Se torna a realidade 8 milhões. Não é verdade? Porque são 12. 4 de imposto. 4 de imposto vai dar 480 mil. Torna-se, na verdade, 11.520. Então, esse aí já é certo. Então, por isso que a gente fala que investimento gera investimento. Fora a aplicação financeira, que o dinheiro fica retido. Fora a movimentação de comércio, que você pega uma empresa dessa, que vai construir Milho Verde. Quantos trabalhadores consumindo no local, morando, dormindo. Então, investimento gera investimento. Ok, senhor Elvio. Eu quero perguntar se algum outro vereador gostaria de fazer algum questionamento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais aí. Eu também tenho muita preocupação, senhor presidente, e é um projeto para a nossa região. Eu fiz questão, que eu não minto, eu liguei para o Antônio, né, conversei com o Assis num encontro. É um baita de um projeto para a nossa região, sim. Tanto para Milho Verde, São Gonçalo, para o Lucas, que nem o Roninho colocou. E eu sempre venho, desde a gestão passada, cobrando a questão de infraestrutura para a nossa região. E eu vejo assim, o recurso que tem a parceria com a Anglo América, que são os calçamentos do distrito de São Gonçalo, do distrito de Milho Verde, que, se não me falha na memória aqui, são 5 calçamentos, 5 ou 6 em Milho Verde, 4 ou 5 em São Gonçalo. Por que não executou essa obra ainda? A gente tem que ficar de olho na questão das licitações, né, dessas empresas que pegam essas obras, iniciam, come o dinheiro público, né, não termina, não conclui as obras triste, lamentável, que nem lá em Milho Verde, na Rua do Campo, com a Rua da Amargura, né, casas, residências alagadas com enxurradas. São Gonçalo, vou falar para o meu distrito, um distrito que precisa, sim, desse investimento, precisa, mas nós temos que dosar. Eu acho que a palavra no momento é dosar. E a minha preocupação, diante desse recurso, né, que vai ser investido, espero eu, né, que esse recurso vai ser investido e aplicado, bem aplicado, um serviço digno para não precisar de voltar atrás e refazer, porque é dinheiro público, E por que o Poder Executivo não pegou esse empréstimo no início do mandato, em 2021, mesmo ali, que a gente sabe que tinha uma pandemia, mas pegasse ali, que ele ia concluir o pagamento desse empréstimo, e logo agora, na reta final,
Eu admiro muito o executivo, pela pessoa que estou na política e agradeço ele, mas eu não poderia deixar de trazer essa preocupação, que é um montante que traz preocupação que, no meu ver, futuro, né? Nós vamos estar rindo agora, nós vamos ficar alegres pela pavimentação do Distrito Milho Verde, que é 1.600 metros, né? 1,5 quilômetro, mais ou menos. Nós vamos ficar satisfeitos com a infraestrutura no Distrito de São Gonçalo. E aí também, naquela região ali, um exemplo, uma Santa Cruz que precisa de uma ponte, que tem lá crianças atravessando aquele rio perigoso, Nicanoa. Nós temos o distrito de Capivari, né, que o Antônio, né, que nem a rua lá da Honorina Vieira, que é um cara que está batalhando por lá, né, o Assis em Milho Verde, que está aí iniciando, mas eu tinha aqui a vereadora Karina, que era da nossa região, e o vereador Márcio. E não foi feito isso. E aí me traz essa preocupação diante desse valor, esse montante, porque agora, no momento, que nem eu acabei de falar, no momento, nós vamos estar satisfeitos pela obra que vai ser feita no Distrito de São Gonçalo, de Milho Verde, no Lucas, né, aqui dentro da sede, e vamos chorar futuramente. Nós vamos chorar. Porque o meu medo que me traz aqui nessa casa hoje, caso esse empréstimo aí pode impactar na saúde, na educação, na nota, no salário do servidor, pode impactar isso? Eu queria saber isso. Pode impactar? Porque a minha preocupação é com a população. Aqui dentro os projetos chegam. Eu vou ser a favor aqui na questão do projeto de infraestrutura. Porque na questão do valor, do montante, eu estou com muita dúvida. É um baita de um projeto para a nossa região ali. Mas se a gente vai ser um projeto para a região, nós temos vários outros projetos que não foi executado, ficou no meio do caminho. Né? Então, são várias ruas no Distrito Milho Verde, são várias ruas no Distrito de São Gonçalo. O Bloquete foi lá para a Rua do Passageiro, no Milho Verde, e está lá. 3 barras? 3 barras, Rua do Passageiro. Está lá, o Bloquete estão lá. Tipo assim, foi parceria com a associação. Mas, se a associação não tem, né, como se dizer, uma mão de obra, porque os moradores lá trabalham, né? Então os jovens não ficam ali, só ficam os idosos. Por que nós vamos arrumar aquele bloquete lá na Rua do Passageiro? Né? Eu já corri atrás de recursos para estar colocando, aplicando, já procurei a secretária de infraestrutura, que me recebe muito bem no seu gabinete. E não é porque ela está aqui, é porque é real mesmo. Quando eu tenho que falar, eu tenho que bater também, eu bato também, é o que precisa. Né? A gente tem que alertar. Mas, falei, Tamires, 3 barras, né? Será que a gente captar um recurso para a gente colocar no Distrito 3 barras? Será que a gente consegue fazer com a parceria mesmo da Prefeitura? Aí falava, vamos analisar. Da mesma forma, lá em São Gonçalo. Coloquei a emenda impositiva na Rua da Alta Cachoeira, está lá, ela fez questão de anotar. Está lá anotado, lá na sala dela, que ela deixou, ela fez questão de anotar. Então, tipo assim, só o meu medo maior, senhor presidente e caros colegas vereadores, é nesse sentido, é o montante. É o montante que nós vamos, mais uma vez, nós vamos rir agora, aqui, bater palma, foi feito. Mas vamos chorar futuramente. Eu espero que eu estou errado nisso. Eu espero que eu estou errado, mas a minha preocupação é com isso. É só isso mesmo, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio. Na sequência, com a palavra, o vereador Assis. Boa noite a todos. Realmente é um projeto muito bom, Milho Verde. É um sonho da gente ver aquelas ruas arrumadas. Também não podemos também... Será que isso também não vai impactar na nossa saúde também, educação, que a gente precisa de melhorias lá também.
E tomara que realmente seja concluída essas obras. A gente volta, mas quer né, que seja realizado o serviço, não ficar igual começou e não terminou. Mas, igual os moradores falam, será que vai começar e vai terminar? Essa é a nossa preocupação. Quero muito esse projeto lá, estamos juntos nesse projeto, mas quero também que realmente seja efetuadas as obras lá, não deixar no papel, pegar o empréstimo e não deixar no papel. Muito obrigado. Agradeço. Um outro vereador? Não, eu quero agradecer aqui a presença do Elvio Maia pelos esclarecimentos. E o senhor pode retornar para o seu lugar, viu? Muito agradecido. Eu quero agradecer a oportunidade e, em nome do prefeito, em nome dos meus colegas vereadores, em nome de todos os servidores, estamos sempre à disposição. A gente sabe que, às vezes, a comunicação fica falha, que a gente fica tentando explicar, né, mas estamos sempre à disposição. Em nome dos colegas secretários, né? Você falou em nome dos colegas vereadores. E secretários. Mas já estou virando vereador, estou vindo aqui. Por favor, Ronival. Senhor presidente, só para fazer um comparativo aqui para o vereador o Elvio entender ali. Ele falou 1.800.000, 10 anos atrás. Se fosse comparar, quando eu entrei de vereador 10 anos atrás, eu recebia 2.500. Hoje eu recebo 7.500. Se fosse comparar 1.800.000, para fazer a rodoviária hoje tinha que pegar 5.400.000. Só para entender. 5.400.000. Agradeço o senhor vereador pela colocação. Vamos dar seguimento à nossa reunião ordinária. Eu pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Assim sendo, daremos sequência. Solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Nesse momento... Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Senhor, por Questão de favor. ordem. Questão de ordem, eu gostaria de solicitar, né, o adiamento da votação do projeto de lei 013 de 2026, que é justamente esse projeto do crédito, né, do empréstimo, do financiamento. Do BDMG. Já dei uma breve justificativa nesse adiamento, mas né, nesse pedido, né, que vai ser votado aqui pelos nobres colegas vereadores, mas é algo que me preocupa muito. Né, esse projeto chegou aqui para a gente na segunda-feira. É um projeto que fala de altas cifras, né, 12 milhões de reais. Quero deixar aqui bem claro para toda a população, principalmente para os moradores que vão ser impactados, né, com essas infraestruturas, essas obras tão importantes, que eu entendo e concordo plenamente que precisam ser feitas essas melhorias. Seja lá em Milho Verde, o calçamento da rua, né, da rua direita, seja lá na Rua do Paneleiro, que precisa urgentemente fazer aquele serviço ali de drenagem, né, da água que passa ali, as pontes que estão para serem construídas também nas comunidades. Só que a minha preocupação, e até né, nosso papel aqui, como vereador, a gente legisla e a gente tem que entender o projeto bem, para a gente votar em algo sem ter nenhuma dúvida ou sem margem de equívoco. Eu seria muito irresponsável de votar num projeto hoje sem ter todas as informações necessárias para que, de fato, eu tenha certeza do que eu esteja votando e que isso não vai gerar impacto negativo lá na frente para o município. Eu penso que fazer gestão não é pensar no imediato, é pensar no médio e longo prazo. É pensar em quais as consequências e os impactos que vão ser gerados de uma decisão que seja tomada. E até agradeço o Elvio, né, pelas respostas. Algumas não foram satisfatórias, tenho muitas dúvidas ainda. Né, por se tratar de um projeto que chegou na última segunda-feira, eu encaminhei um ofício, a quem eu agradeço ao Executivo por ter respondido o meu ofício, mas ainda ficou um pouco incompleto. Tem uma preocupação enorme, porque o município hoje, como já foi falado aqui anteriormente, para quem não sabe, ele recebe, a principal arrecadação é o FPM, que é o Fundo de Participação de Municípios. Né, e esse FPM serve para pagar tudo, inclusive a maioria, praticamente, folha salarial. Tem a questão do ICMS, que o município recebe também, IPTU, IPVA, mas essas daí são bem pequenas. Vereador Emerson, seja só mais objetivo, porque todo esse questionamento o senhor já apresentou na fala do não, mas eu quero, só para justificar meu pedido de vista. Okay. Só para justificar meu pedido de vista. Seja mais objetivo, sim, ok. por gentileza. Só para justificar meu pedido de vista, por favor. Então, assim, a minha preocupação é, se o município hoje ele já enfrenta problemas financeiros no tocante a... Nós sabemos que vários tipos de serviços públicos, infelizmente, não têm sido prestados de acordo com a necessidade real da população. Né, nós sabemos que zona rural, estradas, né, é um gargalo. A gente está com a secretária, que é a Tamires, a quem eu agradeço, que sempre tão atenciosa, me responde, me atende. A gente entende também as limitações dela, porque quando não se tem recurso, quando não se tem dinheiro, muita coisa não consegue ser resolvida, muita coisa não consegue ser feita. E às vezes a gente, como o nosso nobre
vereador Flávio citou ali, a gente bate, né, um termo no sentido de criticar, de questionar, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um passo para frente e um passo para trás. Porque depois de não ter recurso para fazer o serviço, como que ela vai executar? Depois de não ter ferramenta, como que ela vai fazer? E a minha preocupação justamente é essa. Como o município recebe hoje só praticamente o FPM mais alguns outros recursos, como que o município pode garantir que, retirando essa parcela de R$310 mil, os serviços não vão ser ainda mais prejudicados, os serviços básicos? A minha preocupação é, porque hoje o município ele tem a previsão, a possibilidade de receber CEFEM e outros tipos de arrecadações, só que é si, não tem garantia. Nós temos que pensar no que é garantido. Então, assim, pensando hoje, como o Flávio, nosso nobre colega, falou muito bem, nós vamos ficar muito felizes, a comunidade também. Só que, no médio e longo prazo, o município pode sofrer consideravelmente. Você, servidor da prefeitura, que recebe seu salário em dia, muito bem pago, dependendo, o banco deixou de saber, ele vai querer receber o valor. Talvez pode impactar até no salário do servidor. Porque se não tiver de onde tirar recurso, vai ter um gasto de R$310 mil mensal, que vai ser o pagamento do empréstimo. O próprio servidor pode sair lesado, ou qualquer outro tipo de serviço. Nós temos aí as ruas do Cerro, que está suja demais, não precisa nem falar. E outros serviços básicos também, seja na saúde, seja na educação, né? A limpeza de creche precisa também ser tratada com mais uma atenção maior, e outros serviços também. Então, a minha preocupação é essa. E vale destacar também que, segundo foi inclusive informado, né, pela gestão, de acordo com o ofício que eles me encaminharam, tem os valores das obras, o valor maior da obra é o valor lá da obra do Milho Verde, da Rua Direita, o calçamento e drenagem da Rua Direita, que, segundo me passaram, e é por isso que eu quero um tempo maior também esse pedido de vista, para entender, porque só passou o valor aqui, mas não especificou cronograma, plano de trabalho, os valores, como eles chegaram nesse valor aqui. Mas essa foi a maior, de 7.797.000. As demais foi drenagem e calçamento do Largo do Comércio São Gonçalo, 611 mil, Largo do Félix, 662, drenagem e pavimentação da Rua do Paneleiro, 484, construção das pontes, todas estão em valor de 550 mil, e uma maior que a reforma do prédio da antiga Secretaria de Saúde, 1.500.000. Então, a maioria aqui está na casa de 550, vamos arredondar para 600 mil. Se o município hoje ele tem a condição orçamentária de pagar R$310 mil para um empréstimo que vai gerar juros, juros no caso, não seria talvez mais interessante que o município juntava os 310 mil desse mês com 310 mil do mês que vem, faz uma obra. 310 mil de um mês com do outro mês, faz uma outra. A gente entende que talvez não vai ser de imediato que vai resolver tudo, mas pode talvez evitar que um problema muito maior seja cometido lá na frente. Porque a atual gestão ela vai pagar esses 120 meses, pelo que falou que são 120 meses, vai pagar 13 meses, 13 prestações. E as outras 107 prestações vão ficar para as próximas gestões. Então eu penso assim, esse meu pedido de vista, eu não estou contrário ao projeto de forma nenhuma. Só que eu tenho preocupação se a gente não tem as informações precisas, extremamente precisas, de nós votarmos em algo que vai gerar um prejuízo enorme para o nosso município. E eu seria irresponsável se eu não avaliasse isso mais. E vale destacar também que, de acordo com o edital do próprio Banco BDMG, que foi me encaminhado pelo Rui Dielli hoje nessa tarde, eu tinha pesquisado sobre ele e ele me encaminhou, esse edital, a prefeitura, ela tem um tempo hábil ainda para encaminhar a lei autorizativa municipal. A prefeitura tem até o dia 30 de abril de 2026 para encaminhar para o Banco BDMG, dentro dos prazos legais, a lei que autoriza, no caso, esse crédito, esse financiamento. Isso está no item 5.3 do edital do BDMG. Então, nós estamos ainda no dia 1º de abril. A próxima reunião, se for votar na próxima reunião ordinária, mas pode votar numa extraordinária, a próxima reunião, se não me engano, vai ser no dia 15 de abril ainda. Então, vai ser 15 de abril, o município vai ter tempo suficiente para sancionar a lei e encaminhar para o BDMG. Então, assim, é só isso que eu queria me posicionar. Tem outras questões também que eu queria pontuar, mas já estou estendendo muito. Mas é isso. Eu queria pedir esse pedido de vista, mesmo porque eu já encaminhei um ofício, inclusive eu coloquei um requerimento aqui, que é solicitando esclarecimentos do município, quais são as fontes de receita, o que geralmente entra de receita para o município e o que sai de despesa, para ver se tem um superávit ou se não tem, e até mesmo para avaliar a questão financeira.
Porque isso daqui é um projeto muito grande, é um valor muito grande e que vai gerar um impacto positivo muito grande, só que no médio e longo prazo pode gerar também um extremo impacto negativo e que você, servidor público, pode sofrer ou sentir no bolso. Senhor vereador, então o senhor está pedindo vista. Eu estou pedindo vista. É só para ser mais objetivo, porque senão nós vamos ficar falando a noite toda. E seguir o regimento interno, né, de praxe, colocar o pedido de vista em votação, né, apreciação dos nobres colegas vereadores. E, portanto, eu coloco em votação o pedido de vista do vereador Everson Leão Simões. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Projeto reprovado, 6 votos favoráveis, 4 contrários. Espera aí só um minutinho, por favor. 7 votos favoráveis, 7 votos contrários ao pedido de vista e 4 votos favoráveis. Agradeço, senhores vereadores. Registra, por gentileza, senhor secretário. Sendo assim, daremos sequência à apreciação dos projetos. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Coloque em discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar 001/2026, que altera o artigo 34 da Lei Complementar número 008 de 1992 para conceder dias de compensação, descanso aos servidores públicos municipais convocados a servir como jurados e dar outras providências. Projeto de Lei 013/2026, que autoriza o município de Cerro a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. E projeto de lei 014/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 3.000. Está em discussão os pedidos de urgência. Não havendo discussão, eu coloco em votação o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 001/2026, que altera o artigo 34 da Lei Complementar número 008/1992 para conceder dias de compensação, descanso aos servidores públicos municipais convocados a servir como jurados e dar outras providências. Está em discussão. Não haver discussão, eu coloco em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei 013/2026, que autoriza o município de Cerro a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Esse projeto, né, é o projeto que eu pedi até então vistas. Queria deixar bem claro aqui para os moradores, principalmente que precisam dessas melhorias da Rua do Paneleiro, Milho Verde e os demais, que eu entendo que vocês vêm enfrentando. Eu entendo que já deveria ter sido feito, inclusive, essas melhorias, como o próprio Flávio falou aqui, que talvez poderia ter sido feito esse crédito lá no início do primeiro mandato, que talvez já estaria pagando esse crédito agora, e não ficaria para as próximas gestões correndo o risco até de não conseguir arcar com o básico, né, digamos assim, caso não tenha mais fonte de receita. Então, assim, eu sei que o meu voto hoje, talvez ele não vai ser um voto populista, não vai ser um voto que pode talvez não agradar algumas pessoas, principalmente dessas comunidades. Espero que me entendam, porque hoje, como o próprio Flávio falou muito bem, hoje nós vamos rir. Espero que eu esteja errado, mas daqui a um tempo a gente pode chorar por conta disso. Espero que eu esteja errado, espero que aconteça da melhor maneira. Só que eu não posso, quando eu propus entrar como vereador, eu propus a fazer o que eu acho que é o certo. O que eu acho que é o certo e ter a tranquilidade de que, ainda que eu possa votar, esse voto vencido, etc. e tal, vou fazer o que é o certo. Nunca votei em nenhum projeto encaminhado pelo Executivo aqui, nunca votei contra. Ainda que às vezes eu tinha algumas dúvidas, ainda que às vezes eu não concordava na totalidade do projeto, mas entendia que poderia trazer uma benefitoria para o município, eu conversava com secretários que sempre me atendiam super bem, e, enfim, tirava as dúvidas e votei. Só que dessa vez, por eu não ter tido tempo suficiente para analisar o projeto, por eu não ter informações precisas do projeto, para falar se de fato
esse impacto a médio e longo prazo não vai gerar uma crise no município, uma crise financeira para o município, eu hoje vou votar contrário e espero que eu esteja errado. Mas se eu não estiver errado, para daqui 2, 3, 4 anos eu tenha consciência tranquila que minha parte eu fiz. E que se o município entrar numa crise financeira, ou seja o que for, tomara que não, torço que não, muito pelo contrário, quero que o município cresça, receba recursos, que venha mais fontes de arrecadação, mas eu não quero, caso o pior aconteça, que eu seja parte dessa decisão. Então, gostaria de agradecer, né, mais uma vez o Elvinho, que explicou aqui, a Tamires, que está aqui também representando, que sempre atenciosos também tem me atendido. Espero que o Executivo entenda esse meu voto. Estou com a administração, sempre faço questão de ressaltar, estou com a administração, estou com o Executivo. Só que nem sempre eu vou concordar com tudo. E isso é natural, né? Num relacionamento, no casamento, o marido e a mulher não dá certo, quanto mais numa relação profissional. Então é nesse sentido que hoje eu voto contra a aprovação desse crédito. Agradeço ao vereador Emerson, na sequência com o vereador Antônio de Capivari. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus amigos, a todos aqui presentes e a todos que nos assistem aqui pelas mídias sociais. Então, esse projeto 013 é realmente um projeto que tem lados positivos e negativos. Vamos resolver situações como a Rua de Milho Verde, que a gente passa lá e vê o quanto é lamentável, o tanto quanto aquele povo sofre. Vê o distrito de São Gonçalo, vê as pontes do Lucas, aí o pessoal sofrendo a vida inteira com essas questões da ponte. Questão com o município são coisas que não é de agora, começou de há muito tempo. Mas, por outro lado, a gente vê o impacto negativo que isso vai causar ao município. Isso aí vai causar várias consequências à saúde do povo do município do Cerro, à educação desse povo, aos servidores públicos. Isso me dói o coração. E também eu fico pensando, na administração, a gente sabe da lei, mas a gente faz um empréstimo e a próxima gestão é que vai pagar. Então, é a coisa que eu não concordo. A lei está aí para ser cumprida, mas é lamentável essa situação. Então, a gente quer estar ao lado da administração, estamos ao lado da administração, mas a gente tem que pensar no povo. E quando chega numa situação dessa, o coração dói. O coração dói porque a gente sabe que o povo vai pagar as consequências, como já está pagando e vai pagar cada vez pior. A gente já sabe que o município está numa situação difícil, vai agradar uns e vai desagradar a maioria. Então, esse projeto, enquanto eu fiquei sentado aqui, quando o vereador Webs pediu vista, foi pensando nisso, que é um projeto que merece reflexão. Não é um projeto para chegar aqui e, de uma vez, sem ter uma reflexão, sem ter uma análise completa com ele, sem tomar uma decisão que realmente vai agradar, ver os pontos que realmente precisam de atenção e alguns que ainda pode aguentar um pouco. Talvez um empréstimo com um valor menor, para não causar esse transtorno que causará ao município futuramente. Então, foi essa minha justificativa. Eu represento um povo, 248 pessoas que confiaram em mim, e represento, em geral, o município de Cerro inteiro que confia no nosso trabalho e que confia na nossa palavra. Então, todos os projetos, a gente tem que avaliar o que a gente pensa, o que o povo pensa e decidir o que é melhor para o povo. Estamos aqui para decidir o que é melhor para o povo e decidir da melhor maneira. Então, nunca podemos tomar decisão precipitada para deixar o povo sofrendo, uma vez que já está sofrendo e sofrerá cada vez mais. Então, fica aí minha preocupação. Sei que é um projeto que vai favorecer muitas pessoas, mas vai criar um grande desastre econômico para o município de Cerro. Então, tenho grande preocupação com esse projeto. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Na sequência, o vereador Rosimar. Senhor presidente. Boa noite a todos. Eu vejo esse projeto uma coisa boa, porque a maior questão aqui para muitos é o valor de um projeto de Milho Verde, que é 7 milhões. O outro é um projeto, então é mais pequeno, né? Veja o projeto aqui, são 2 projetos para São Gonçalo de 1.274.000. Vai ajudar as pessoas. Milho Verde, você só vê o pessoal reclamando que as estradas estão ruins, então, tá tudo. Eu tenho certeza que aqueles que estão lá e estão vendo esse projeto estão felizes hoje. Porque, na verdade, essa verba é um empréstimo, é um investimento, né? Agora, a gente está tentando aqui, eu da minha parte, fazer o que é melhor para a população do Cerro.
Você chega aqui na praia, tá ruim. Você chega aqui, tá as pontes, tá caída, né? Agora, eu tenho certeza que muitos que é contra, é o direito de estar contra. Mas quando mora lá, aquele que mora lá não fala nada. Fica satisfeito, né? Agora, eu faço a pergunta, um exemplo. O gestor aqui, a prefeitura, está sempre pagando suas dívidas, igual o Elvin Maia comentou, está acabando o empréstimo, né? Está quitando. E a prefeitura, bem meu colega aqui falou, pega 300 mil ideias hoje, 310 mil amanhã, ele não vai conseguir esse dinheiro aos pouquinhos assim, não vai conseguir nem fazer obra. Daqui a 10 anos, uma obra de 12 milhões já vai para 40 milhões e a população continua sofrendo quem precisa, né? Então nós temos que pensar assim, vai dar errado. Nós temos na cidade de Cerro há poucos dias uma capina elétrica que muita gente lutou por ela, foi péssimo, horrível, não deu resultado, prejuízo aos cofres públicos, 160 mil, teve que voltar todo mundo roçar. Nós nessa casa aqui aprovou um projeto de 309 mil para fazer a roçada. Se não tivesse a capina elétrica lá, estava feita a capina geral. Eu estou apanhando por ela, todo mundo apanha. Agora, isso para mim aqui, que a população tem que pensar, é o prefeito, na minha visão, estou um ano aqui, nunca deixou de pagar suas dívidas, o município. Não tem um funcionário que recebe atrasado, né? Então, a gente luta outra coisa simples que Elvin falou, o dinheiro de custeio para pagar o investimento, para pagar as despesas, é totalmente diferente. Aí o pessoal vem assim, a Ango hoje, gente, ela não tem compromisso automaticamente com o Cerro. Me diz qual o compromisso que ela tem com o Cerro? Ela tem um anel rodoviário, ela tirou do Machadinho para não ter compromisso? Ela não tem compromisso com o Cerro, nada dá emprego. Amanhã, se ela falar com o funcionário dela, passa por anel rodoviário, ela está cagando e andando para a população do Cerro. Não anda nem não. Então eu acho que é bom, como também vai vir mais projeto aqui e que vai precisar, né? Eu estou para apoiar. É como vem verba, igual ali na ponte do Morro do Vigário, vem verba aí, igual o meu amigo falou, conseguiu 1 milhão. 200 mil para pôr na ponte, não pode, é proibido, ela já está listada. Então isso é proibido. Então eu falo assim, são coisas que a gente tem visão, né? Que é bom. Então eu acho muito bacana os projetos, eu acho que é bom para a população de Milho Verde, São Gonçalo, Lucas, a praia principalmente, o Brumado, que vai ajudar quem mora lá. Eu tenho certeza que todos que moram lá vão estar felizes e depender de mim, contar comigo com responsabilidade, estou aqui. Mas um dever que os vereadores têm que fazer é fiscalizar. É o que eu faço, onde de todos os projetos está aqui, é ir atrás, saber da verdade, né? Se aguenta pagar, se não aguenta, é o que eu faço. Mas muito mais, obrigado a todos, viu? Agradeço, vereador Rosimar. Na sequência, com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, eu gostaria também de dar a justificativa do meu pedido de vista, né, que me traz preocupação, né, e a preocupação ela vai continuar, né, porque o nosso pedido de vista não valeu, claro que é a maioria, mas eu vejo que a obra em si, a infraestrutura em si é ótima. Eu já questionei aqui na primeira instância, vai ser de grande valia ali para a nossa região, sim, São Gonçalo, Milho Verde, principalmente Milho Verde, né, que é a rua da direita, que é uma rua bem extensa, é uma rua que nem o colega falou, que vão ficar felizes, sim, com certeza, nós vamos ficar muito felizes na conclusão dessa obra. Se ela for concluída, nós vamos ficar felizes, sim, mas eu preocupo com as outras ruas também, né, uma só não. São várias ruas. São Gonçalo tem 2 ruas calçadas, com um calçamento que é um terror. É um terror que é o calçamento de São Gonçalo. Aí é proibido o IFAM, o morador vai fazer uma melhoria, aí ele é multado, ele é barrado. Vamos ser flexível? Vamos ser flexível, prefeitura. A gente tem que aprender a ser flexível. Eu entrei com um pedido de um projeto, denominação da rua, que taca que eu tomei aqui dentro dessa casa. E, tipo assim, é triste, a gente vê coisas, mas, tipo assim, o projeto é top, a questão de infraestrutura é top demais, que nós precisamos. Milho Verde precisa. Milho Verde precisa, nós precisamos, né? A gente depende do turismo na nossa região. Quanto que nós perdemos de recurso nessa virada de ano? Muita chuva, tudo, a gente entende, mas perdemos muito recurso.
porque Milho Verde mesmo estava vazio, vive cheio, e estava lá vazio. Os comerciantes deixaram de vender suas mercadorias. E a minha preocupação continua, e vai continuar, que nós não tivemos direito de refletir mais um pouco no projeto, mas deixo aí a comunidade de São Gonçalo, Milho Verde, sou a favor na questão da infraestrutura, e vamos ficar felizes, mas vamos chorar, pode ter certeza. Nós vamos chorar. Eu espero que não, espero que não. Mas espero que o Poder Executivo está fazendo uma escolha correta, e pode ter certeza, como nós ali, senhor presidente, precisamos muito, que eu venho aqui desde o mandato passado cobrando, enchendo a paciência da secretaria. Então, o momento agora é que esse recurso venha e que a obra seja executada. Mas eu espero que não é essa rua da direita, não. É a Rua do Campo concluída, é a Rua Esperidião, Rua Pica-Pau, a Rua da Várzea. É muita rua no Milho Verde. Não é só a rua da direita, não. Eu estou deixando isso bem claro aqui e gostaria de constar em ata. Em São Gonçalo, é Rua das Mangueiras, Rua Vila Nova, Rua Sol Nascente, Rua Elídio Ribeiro, que os próprios moradores sofreram lá para fazer aquele calçamento, do jeito deles, mas fizeram. Rua do Campo, Rua da Fazenda. Isso de São Gonçalo tem duas ruas calçadas, que eu estou falando. A rua principal e o centro. É um calçamento que é o terror. É a rua... a Rua Campo das Flores, Rua das Flores para terminar, a entrada de São Gonçalo, vixe Maria, é uma vergonha. Da mesma forma que Milho Verde está sofrendo com a rua principal, São Gonçalo também sofre. Eu espero também que esse projeto possa abranger essas ruas. Eu vou votar no projeto, que aí 12 milhões, eu tenho certeza que vai ajudar demais. Mas vamos acreditar, vamos trabalhar junto com a secretaria, com o executivo, acompanhar de perto. Mas eu queria, o meu pedido na justificativa era para isso, para refletir mais um pouco. Mas nós não tivemos esse pedido concedido, mas pode ter certeza aí, vou ser favorável ao projeto, mas deixando essa situação e essa preocupação minha com a saúde, a educação e os servidores públicos desse município, que é um risco muito grande de ser impactado, sim. É um risco muito grande. Não é agora, de momento. Mas futuramente isso pode acontecer. Isso pode acontecer uma bola de neve no nosso município, mas eu deixo aí e constar em ata, porque eu sabia disso. Para muitos ser felizes, vão ser felizes, Vão ser felizes. Porque quando uma criança recebe um doce, ela fica feliz. Quando você tira, dói. É o que o povo, a nossa população serrana vai sentir futuramente. Prepara aí os nossos idosos, as nossas crianças, que eu sempre defendo com muito carinho nessa casa, mas pode ter certeza, a fiscalização ela tem que acontecer, mesmo que esse projeto venha aí, que nem veio aí, muito bacana para o município, mas é preocupante, Antônio? É isso aí. Sem mais. Agradeço o vereador Flávio, só esclarecendo com relação ao pedido de vista, que foi concedido, porém, tem que passar por votação nessa casa, viu, vereador Flávio? Conforme o artigo 182, parágrafo 4 desse regimento. Então, tem que passar por aprovação dos senhores vereadores. Na sequência, eu gostaria de deixar a palavra com o vereador Ronivon. Senhor presidente, e eu não tenho dúvida que o prefeito está escolhendo o caminho certo. 10 anos atrás, quando ele fez aquele empréstimo na rodoviária lá, algumas pessoas falaram comigo, esse empréstimo vai impactar o município. E o prefeito não pensou duas vezes, pegou 1.800.000, tocou a rodoviária para frente, fez a obra, e ele não pensou se ele mesmo ia voltar à prefeitura, 2 mandatos seguidos, e ele mesmo está pagando a parcela, e está acabando de pagar certinho. Aquele 1.800.000, se fosse pegar ele hoje, para ter a realidade hoje, ele gastava pegar 5.400.000 para ele fazer aquela rodoviária. Se fosse comparado àqueles
tempo para cá. E ele deu conta de pagar. Se eu fosse o prefeito hoje, ele tinha direito de pegar 18 milhões que apresentou para ele, eu pegaria os 18 milhões. Limpava 100%. Não deixava mais nenhuma. Eu não perdi os 6 milhões. Por quê? Eu ia incluir mais ruas, mais obra. Por quê? Fraude falou de uma rua de São Gonçalo, falou de uma rua de Milho Verde, mas tem várias lá ainda. Podia incluir mais um pouquinho lá. Tem uma rua aqui em cima, que sai ali no fundo do Lucim, que passa ali na porta do galpão de Nossa Senhora Aparecida ali, que o pessoal ali chora aquela rua. Poderia estar incluindo aquela rua nesses milhões, né? Que estão 6 milhões está perdendo. Se eu fosse Essa rua aí já está sendo licitada, já tem um recurso para ela. Ótimo, desafogava e pegava mais uma outra. Ele não poderia perder. Temos aqui um pedacinho de rua, a secretária está aqui do lado, está ouvindo aqui, um pedacinho de estrada que pega no Poço Bela Vista, sai lá embaixo no Rodanel, com o Fundo das Areias, podia incluir ali, fazer um pequeno assalto ali. Também está sendo licitada também. Ótimo, vamos caçar mais outra. Vamos descer por causa do orçamento tá no Morro Mediocal, então, descer para a Cachoeira aí. Ó. Pedra Redonda ali está sofrendo. Vamos colocar recurso lá para ele lá. Mas parte, na verdade, vamos pegar aí esse dinheiro e pegar mais os 6 milhões. O prefeito apresentou outro projeto aí que traz os 6 milhões. É verdade. Porque ele tem responsabilidade e ele tem compromisso de fazer a coisa certa. Ele fazendo essas obras que ele está apresentando aí, estou te falando que é verdade. Ele vai desafogar a ponte lá de Marcelo de Alfredo, que está aqui, vai desafogar o Brumado. O próximo gestor que entrar, que não vai ser ele, por lei ele não pode, não vai ser ele, não tem esse problema para resolver. Ele vai ter um problema de dívida para pagar, que a dívida vai estar aí. Os impostos que vai cair com o dinheiro que vem, de qualquer forma ela vai ser paga. E não vai impactar. Vocês me contam. Eu estou aqui na casa, já vai fazer 14 anos esse ano. Se Deus quiser, vai inteirar os 16 no final do meu mandato, 4 mandatos. Eu não vi falar desse 1.800.000, mas ninguém tocou o assunto, ninguém sabe como é que o prefeito paga, como é que deixa de pagar. E está acabando de pagar. Sai do município normal o dinheiro e entra normal lá no cofre do município e sai normal, porque ele vai pagar. A dívida tem que ser para os corajosos. E essa coragem ele tem para fazer ela com responsabilidade, que é investir o dinheiro. E quando ele traz essas empresas aqui para a cidade, quanto dinheiro que eles têm no fica na cidade? O cara compra no posto de combustível, o cara compra na farmácia, o cara compra no supermercado, o cara vai aí nos hotéis para dormir, o cara paga aluguel, é todo mundo ganhando com isso aqui, aluga carro na locadora, e assim vai, contrata as pessoas da cidade, é pedreiro, é mão de obra. Esse dinheiro aí, esses 12 milhões, os empresários, eu te falar a verdade, eles não levam 4 milhões. Mais de 8 milhões fica dentro do próprio município. E esse dinheiro do município roda dentro do próprio município, os comerciantes ganhando, é todo mundo ganhando. Então, assim, eu deixo aqui o meu aval, meu voto, e falo com o prefeito, que traz e pega os outros 6 milhões e investe dentro do município que precisa. A secretária está aqui. Segunda-feira eu tive o gabinete do prefeito, o prefeito falou comigo que ela está gerenciando em torno de 50 obras, que ela está tocando 50 obras. E não é fácil tocar, não. E tem mais de 100 ainda para chegar para ela, que ela não dá conta de trazer todas as obras. É 50 que ela está tocando, mas tem mais 100. Mas ela precisa de dinheiro. Agora, se pôr dinheiro na prefeitura, pôr tudo bonitinho, ela dá conta do recado, que ela pega uma pessoa do lado dela ajudando, tem as pessoas que vão para o mato, mas tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, ninguém funciona. Sem dinheiro, a pessoa fica triste. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Ronivon. Na sequência, com a palavra, o vereador Enéas. O vereador Ronim, a Rua Nossa Senhora da Aparecida, o deputado Samuel Viana investiu 396 mil, como o nosso presidente disse, que já está licitado. Isso é ótimo para o nosso município. É investimento, é o que precisamos, cada dia mais investimento ao nosso município. A questão da saúde, educação, não é investimento, é custeio. Então, esse recurso já existe. Agora, o investimento, precisamos cada dia mais buscar mais investimentos para que possamos, ter uma qualidade melhor ao nosso município. Sem mais, senhor presidente. Agradeço o vereador Enéas. Com a palavra, da sequência, o vereador Roberto da Silva Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite. Quero deixar as palavras, Ronivon. Você colocou muito bem. E quase que é fácil falar quem é contra um projeto desse, é quem já passa num calçamento, já tem uma rede de água drenada. Aquelas pessoas que precisam desse calçamento devem estar batendo palma. A quem te pede a secretária que mão na obra, que faça e que faça do melhor, porque
Eu falo isso abertamente. Tive o privilégio de ser vereador com o atual prefeito por 3 mandatos e tive na oposição um mandato. 2 mandatos, aliás, 2 mandatos. Eu posso falar até da oposição, que nunca deixou de cumprir com o compromisso do nosso município. E eu vou além para falar de onde que eu sou situação. Que dia que o prefeito deixou de cumprir? É agora que ele vai deixar? Ele vai deixar um CPF dele se sujar? E eu acredito muito mais, Ronivon, tá? Eu acredito que boas coisas tem para vir. Ele está correndo atrás, igual eu falo que se não tivesse esse empréstimo, eu vou falar em nome do Brumado. A ponte está lá no chão, o pessoal não passa nem para ir para a escola. Se não fosse esse projeto, seria concluído. Não vou falar nem o Lucas, né? Mas vou falar para aquele povo humilde daquela região. Então, ninguém colocou um prédio da Secretaria de Saúde que vai tirar um aluguel para passar o pessoal para o prédio nosso. Todo mundo está se batendo. Aqui, a praia, toda a vida foi um descaso. Hoje, o único prefeito que está olhando para aquele lado, para o canto da praia. Então, eu não tenho nem mais o que falar, não tenho nem mais o que falar de que por que eu fui favorável a esse projeto. Por acreditar no homem que está no comando da prefeitura. E acredito que o Cerro é muito mais além desses menores, desses pequenos que pensam. E qualquer um que assumir aquela cadeira tem responsabilidade. Todos que vai achar pronto, vai achar ponte, vai achar calçamento, vai ser o mínimo que vai ter que fazer. Então, para mim, cobrar do prefeito, para mim subir no gabinete, para mim fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar condições de trabalhar. Não adianta eu ir lá cobrar e, na hora de dar condições, eu não dar condições. Sabemos que a responsabilidade da gente é de fiscalizar. Isso é um dever e obrigação, senhor presidente. Agora, nós não podemos julgar o amanhã, não, porque amanhã só Deus pertence. Nós temos que acreditar. Acreditar que nós estamos no caminho certo e que ele não deixou de pagar sequer um funcionário em dia. Então, espero, eu confio muito e confio que ele vai conseguir fazer isso e fazer mais. Igual o Flávio disse, eu fico preocupado, Flávio, porque tanta rua que você disse, tem que fazer mais um empréstimo. Essa casa tem que assumir um compromisso. Tem que fazer mais empréstimo. Quem não tem o recurso, você não fez até hoje, porque não tinha o recurso. E eu acredito, Flávio, que muitos sorrisos você vai dar no seu rosto. Hoje, a gente encontra assim, mas com essa rua, assim que for feita, você vai ficar satisfeito, sim. Hoje você pensa que não. Mas amanhã, com certeza, você vai ficar, porque eu tenho certeza que você acredita no prefeito que está aí. Eu tenho certeza. Então, senhor presidente, eu votei a favor, numa confiança, deposito minha confiança todo no prefeito, tá? Igual o Ronivon está aqui, eu fui oposição, nunca tivemos um atrito de votar contra um projeto na oposição, que era bom para a população, a gente estava votando. Mas, de preocupar, você está certo, Flávio, todos os demais, né? Mas eu não preocupo, eu confio e vou continuar confiando na administração que a gente tem. Então, senhor presidente, só deixar essa colocação, eu não podia deixar de falar da Secretaria de Saúde e que faça, o secretário de obra está aqui, com sensibilidade, porque nós temos que modernizar. Hoje, nós encontramos a Secretaria de Saúde precária, não tem sensibilidade nenhuma, as pessoas subindo escada, o Brumado, que seja fiscalizado, o Lucas, o Roninho está ali, que fiscaliza, lá no Milho Verde, São Gonçalo, já tem 3 vereadores que representam aquela região. Eu posso falar aqui dentro, de vereador aqui, eu acho que uns 3 ou 4 vereadores aqui, que não fomos contemplados com esse empréstimo, mas eu sou a favor.
Agora, outra coisa, senhor presidente, que o senhor colocou muito bem, da rua Nossa Senhora Aparecida, da rua Nossa Senhora Aparecida, que está licitado, mas não é só com esse recurso desse deputado, não. Que ele não dá. Se for por 300 e poucos mil, ele não dá. O prefeito vai ter que caçar mais recursos, ou com outro, ou de recurso próprio, para pôr. Porque aquilo é uma obra, quase, se não for, me desculpa, porque eu não tenho preciso, mas de R$1 milhão. Porque é uma obra que tem que ter tempo, né? E é uma obra cara. Então, quer dizer, agradecer o deputado por 300 e poucos mil, agradecer sim, mas se não tiver um outro deputado que tenha emenda, ou se não do cofre público, não faz aquela obra que é tão sonhada, que é tão precisa, que foi incansavelmente digo nessa casa no mandato passado. A colega de Janeira pediu, entendeu? É isso, o que está acontecendo, são com recursos de ano passado, do pleito passado. Então, quer dizer, isso que é uma administração, e eu tenho certeza, igual o prefeito vai deixar o cofre enxuto, para quem sentar lá e assumir aquela cadeira. Não gasta ter dúvida disso, porque de responsabilidade ele tem, compromisso ele já fez muito para a nossa cidade. Pode vir 10, que não vai fazer o que ele fez nesses três mandatos. Pode vir 20, eu acho que eu vou somar 50. Não vai ter a vaidade, não vai ter o compromisso, o olhar diferente para a população. Então, senhor presidente, deixar só essa colocação, Flávio, jamais querendo, tá? Nós dois somos companheiros, amigos, só que é de recurso, né? De recurso. Nós temos que fazer rua assim, nós temos que mudar a cara do distrito, mas nós precisamos de din-din. Nós precisamos de dinheiro. Então, eu vejo isso com compromisso de deputados. Está chegando a eleição, de nós, população, valorizar aqueles que nos valorizam, de dar o nosso voto não por vaidade, mas aqueles que tiver compromisso com o nosso servo. Esse é o voto que a gente tem que dar. Ô, senhor presidente, o Rosimar, desde o início da minha palavra, pediu... Vamos ser breve, só para a gente agilizar a reunião, porque senão passa para as votações dos projetos. Bem dito, diz a Ronin, dos 6 milhões, eu também concordo com isso, Ronin, para fazer mais obra. É igual aqui, gente, hoje o município vai, dentro até final do ano, eu calculo uns 50 a 60 mil, que vai economizar, né, com os aluguéis. O clube, pelo menos, não sei quantas secretaria vai caber no clube. Outra coisa, o parque está em obra também, né? São 2 frentes de obras, né? Então, quer dizer, as obras estão saindo. Mas também não deixa aqui outra coisa, que é a última coisa, da gente também olhar para certos lugares, igual a Fazenda Santa Cruz, precisa de uma ponte, né? Que são, né, emergencial para o sol passar. Vamos nos atentar ao projeto que está em pauta aqui, mas eu estou falando, só porque o nosso tempo está... E outra coisa, a fiscalização depende de nós sobre as obras, né? Nós fiscalizamos e apresentar para a população o que está gastando, o que está fazendo, tá bom? Obrigado. Obrigado, senhores vereadores. Por favor, o senhor vereador Assis, com a palavra. Enfim, é só para fechar, já vai. Esse calçamento foi falado e vai até o final lá da saída de Milho Verde, né? São Gonçalo, né? Só para fechar mesmo, preocupação a gente tem mesmo em relação a esse empréstimo, mas assim, é bom que vai também, ter essas ruas estando bem calçadas, vai ajudar um pouco no turismo, que sofreu tanto esse ano, com carnaval, final de ano, só lama, as pessoas não vão visitar lama mais. Está horrível minhas estradas, essas ruas de Milho Verde, tomara que se estenda para outras localidades também, que a Ausente precisa dessas outras localidades aí, obrigado. Agradeço ao vereador Assis. Não havendo mais discussão, eu coloco a única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Um contrário, perdão. Coloco em única discussão o projeto de lei 014/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$3 mil. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Rosimar. Esse projeto é uma emenda parlamentar que eu fiz uma indicação para o Futcerro no valor de R$3 mil.
3 mil para eles, que é investimento. Aí ele teve que passar aqui de novo, porque lá eles levaram lá e não deu certo, aí teve que vir para a Câmara para votar, que é do Lucas Lasmar. Tá bom? Obrigado. Agradeço ao senhor vereador. Coloca em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das indicações de membros para a composição de conselhos municipais. Coloque em única discussão a nominata contendo os novos membros que comporão o Conselho Municipal do Turismo, CONTUR. Está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a nominata contendo os novos membros que comporão o Conselho. Como vota o vereador Adelino Aparecido Guimarães Reis? A votação é referente aos membros do Conselho do CONTUR. Sim. Obrigado, senhor. Antônio Carlos da Cunha. Sim. Como vota o vereador Antônio José de Oliveira Filho? Sim. Como vota o vereador Assis de Oliveira? Meu voto é sim. Como vota o vereador Enésio Vitorino da Silva? Sim. Como vota o vereador Flávio Cardoso da Silva? Sim. Como vota o vereador Roberto da Silva Ribeiro? Sim. Como vota o vereador Ronivon Simões? Sim. Como vota o vereador Rosimar Ângelo Severino? Sim. Como vota o vereador Everson Leão Simões? Sim. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos requerimentos de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão o requerimento 004/2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer informações e documentos. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Everson. Então, esse requerimento, né, seria até vinculado a meu pedido anterior da apreciação da vista, né, para eu identificar as questões dos recursos, porque a minha preocupação, deixar mais claro, mais uma vez, para a população, para a comunidade de Milho Verde, da Rua do Paneleiro. Eu entendo a dor que vocês vêm sofrendo, entendo perfeitamente. Inclusive, eu creio que existem outras fontes de recurso, não é necessário diretamente fazer um crédito, um empréstimo. É possível fontes de recurso para isso, mas esse requerimento aqui foi mesmo solicitando informações do Executivo sobre a questão do recurso, das arrecadações, das entradas e das saídas, ou seja, o que entra para o município de arrecadação, de repasses financeiros, e o que sai e qual que é o resultado disso. Se há um superávit, ou seja, se sobra valores ou se falta valores, se sobra, qual a quantidade de valores que sobram, é mesmo para, dentro do princípio da transparência, né, da administração pública, para eu compreender melhor, né, a gente sabe que tem um portal de transparência, que essas informações estão todas inseridas lá, mas é, às vezes, bem complexo e difícil de conseguir todas essas informações lá, que o portal de transparência é um pouco complexo, digamos, muito complexo até para incluir ou encontrar essas informações. Então, essa solicitação de requerimento mesmo é pedindo informações ao Executivo, né, dos repasses que são feitos, quais são as fontes de arrecadação e qual o valor da arrecadação. Né, nesse requerimento eu pedi do último ano, de janeiro a dezembro, quais são as arrecadações do município, quais foram as despesas do município, e até esse mês de março, né, se for possível, está encaminhando também. Então, é requerimento só solicitando essas informações, até mesmo, né, para exercer minha função, que é fiscalizar o uso dos recursos públicos, para eu entender, né, a atual situação do Executivo. E seria até então com a ideia no tocante à questão do meu pedido de adiamento de vista do projeto 013. Mas ainda assim eu gostaria, né, de receber essas informações que são importantíssimas, até para a atuação nossa, minha como vereador, para estar acompanhando os gastos e receitas do Executivo. Agradeço ao senhor vereador. Eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação e indicações de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão a indicação 025/2026, de autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino, que solicita a adequação das instalações físicas de escolas. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Rosimar. Boa noite a todos mais uma vez, né? Pedir aqui ao prefeito a adequação das escolas municipais com revisão complementar das portas dos banheiros, demais acessos, observando-se o padrão mínimo, que é 80 centímetros de largura, livre ao medida superior quando tecnicamente recomendável, bem como a adaptação dos sanitários para uso por cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
e com a doação de portas compatíveis, ausência de barreiras físicas e piso antiderrapante. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, senhor vereador. Eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Lembrando que o vereador pediu para informar que votava a favor no momento em que ele estava fazendo a explicação, doutor Cláudio. Portanto, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 026/2026, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que sugere instituição de programa de concessão de bolsas de estudos de graduação. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Assis. Esse pedido já vieram aqui, já foi conversado sobre isso, para ver se estende a bolsa para o pessoal do aluno da PUC, que foi solicitado aqui com a gente. Então, está querendo levar essa indicação para o Executivo. Obrigado. Agradeço, senhor vereador. Coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 027/2026, de autoria do vereador Roberto da Silva Ribeiro, que solicita limpeza de vias públicas. Está em discussão, portanto, com a palavra Roberto da Silva Ribeiro. Senhor presidente, eu peço o senhor desculpa, porque o senhor iria assinar junto comigo, mas o senhor pode discursar com todo o direito, tá? Tem o meu aval, porque nós fomos nesses lugares e foram pedido para a gente, incansavelmente, com mensagem para o senhor, pedindo a limpeza no bairro Morro do Vigário, Morro Centenário, Morro da Páscoa, Machadinho, o Lazareto. Foram pedidos, foi em geral, limpeza com roçadeira e tirada de entulho, porque o cerro encontra muito sujo e eu não podia deixar de fazer esse pedido aqui na casa. Então, o senhor pode discursar e deve, porque o senhor estava junto comigo. Eu só esqueci de informar o nosso assessor, o doutor Cláudio, que o senhor assinaria comigo, mas eu me considero como o senhor assinando comigo, tá? Com um respeito muito grande, que o senhor estava presente e junto para a gente ver as condições dessas vias, que são diversas, a rua, e peço perdão, então, que aqui está Morro do Vigário, Morro Centenário, Lazareto, Machadinho, Morro da Páscoa e demais. Quem pede um serviço mais rápido e eficaz, sabemos que, por ouvir dizer que a pasta é de outra pessoa, a partir de semana que vem, então que já entra sabendo dessa nossa demanda. E é um pedido, não é do vereador, é um clamor da comunidade. Então, senhor presidente, se o senhor quiser fazer uso da palavra, eu concedo ao senhor a palavra, porque, para mim, o senhor faz parte dessa indicação. Não, eu agradeço o vereador Roberto. Na verdade, não agradeço de coração, mas não me preocupo muito não em fazer questão de assinar. Só de o executivo atender as demandas de cada vereador, que cada vereador coloca aqui, para mim já é um grande ganho. Eu agradeço muito a atenção, viu? E reforço ao executivo que o faça, né? Coloque em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra, o vereador Assis. Boa noite a todos, né? Hoje foi meio tumultuada a reunião, mas agora é notícia boa. Pode ficar tranquilo, graças a Deus, notícia boa para nós. Queria falar em relação principalmente aos moradores de Milho Verde, Fazenda Santa Cruz, Baú, Barra da Cega, Ausente de Cima, Ausente de Baixo, São Gonçalo, Capivari, porque com a ajuda da Secretaria de Saúde, Karina, e do deputado Celício Trocel, que deu para a gente esse apoio, o Flávio Antônio, o posto de Milho Verde, Flávio, agora vai começar a funcionar no final de semana também.
sábado e domingo. Provavelmente vai iniciar agora em maio. Queria que iniciasse agora, no mês de abril, mas tem algumas pendências, né? E a prefeitura não vai ter que arcar com nenhum recurso, porque o dia já foi passado pela prefeitura, pelo deputado Celino Tecel, R$250 mil. Então, assim, vai ajudar muitas pessoas, porque essas pessoas vêm de ser final de semana, pagam R$200 para vir só para trazer no ser para ir ao hospital. Então, graças a Deus, com esse recurso, nós vamos poder estar atendendo essas pessoas no Milho Verde, segunda a segunda. Principalmente sábado e domingo vai estar funcionando no posto. Muito obrigado. Agradeço ao senhor vereador. Algum outro vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Antônio de Capivari. Boa noite mais uma vez. Parabenizar aqui o Assis. Essa questão do atendimento à saúde no posto do Milho Verde atende realmente a nossa região. É um passo muito importante e que a gente já contava com isso há tempo, já vimos sua luta, Assis. Isso aí, a saúde hoje é o mais importante aqui para nós. O resto a gente corre atrás. E sobre os demais projetos, a gente fica feliz que passa, mas a gente aprova e deixa realmente a preocupação. Mas espero que ocorra tudo bem. A gente tem muita confiança no Poder Executivo e tenho certeza que ele vai fazer uma boa administração desse recurso e as obras vão acontecer e com isso vai trazer mais recursos para o nosso município e vamos prosperar. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Antônio. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o deputado Lucas Lasmar e o Salvo Souza Cruz por apoio que vem me dando. E esse ano tem mais coisas aí, graças a Deus. E quero, Elvin, secretário de Governo Onda, pedir vocês lá na prefeitura, fazer um favor para a gente que é das comissões, manda os projetos antes, porque os projetos chegando, alguns estão chegando muito em cima da hora, até para a gente analisar, se puder fazer um favor. Eu quero só quebrar o protocolo, é justamente isso que o Everson falou do prazo, é porque o prazo são para as 3 etapas, então esse realmente vem em cima da hora, porque além de ser aprovado aqui, teremos que ainda fazer os projetos, porque hoje a estimativa de valor. Mas não é só isso não, Nós teremos um outro momento para explicar, porque o tempo agora já... Não, mas eu estou no mesmo, eu vou acabar. Eu só peço mas não isso. sem intervenção da plateia, por gentileza, o vereador Rosimar. Eu só quero que venha antes, pelo menos se vir uns, né, Roberto, uns 10 dias antes, ou uns 5 dias, ajuda a gente, né, Roberto, a gente que é da comissão, o Antônio, até para a gente analisar e correr atrás das coisas, que é muito bom. Obrigado a todos e boa noite. Agradeço o vereador Rosimar. Algum outro vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Everson. Agora, sendo mais sucinto, né? Primeiramente, parabenizar o Assis aí, né, por essa grande melhoria na saúde lá não somente de Milho Verde, né, mas toda a região, Três Barras, São Gonçalo, Capivari. Né, sem dúvida nenhuma, esse atendimento sábado e domingo que sirva de exemplo, né, para os próximos postos também fazer isso. Parabéns mesmo por esse recurso aí. E isso mostra que quando nós, vereadores, estamos dispostos, de fato, né, ajudar o Executivo também, né, a trazer melhorias que impactam positivamente a população, a gente pode conseguir. Né? Inclusive, o vereador conseguiu isso por meio de uma emenda parlamentar. Né? Eu também, já graças a Deus, já consegui mais de 1 milhão em emendas. Algumas já caíram, algumas estão para cair, que já são recursos garantidos. E sobre a questão do projeto, desse 013, já passou. Quero deixar mais uma vez claro que o meu intuito é sempre somar, é sempre buscar melhorias para a população, só que eu também penso muito nas consequências, às vezes, do que a gente vota aqui hoje. E, às vezes, o que é votado hoje pode gerar consequências lá na frente. Confio no trabalho do Nonas, não é à toa que eu entrei junto dele. E, infelizmente, esse valor que vai ser pago, né, por meio desse crédito não vai ser somente na gestão do Nonas. Porque se fosse somente na gestão dele, eu confio que, de fato, ele ia conseguir pagar, ele ia pagar tudo em dia e que o serviço talvez continuaria funcionando da maneira mais adequada. Mas não vai ser. Então, os próximos gestores também, os próximos prefeitos, né, pelos próximos 10 anos, vai sofrer esse impacto. E espero que façam gestão e que saibam fazer gestão para que a população não seja prejudicada, porque o problema é a população. A população ela não pode ser prejudicada. Ela tem que ter um serviço adequado.
E se for para a gente falar em questão de obras também, existem várias outras obras. Pelo que eu vi aí, né, citado, que já tem algumas que já são licitadas, mas exemplo dessas pontes, tem outras pontes também, não sei se já tem previsão, né, tem a ponte ali depois de Pedra Redonda, próximo ali da comunidade do Borrocão, do Marques, está licitada, né? Ótimo. Tem a questão lá do ausente, que precisam lá assim, de melhorias urgentes ali na questão do ausente. A questão da drenagem. Nós temos um bairro hoje no nosso município que também sofre demais com isso, que é o bairro Lazareto. Né? Eu recebo mensagens constantes. É triste falar isso, mas é começar a chover que o bairro sofre com a questão lá da drenagem, entrando água dentro da casa das pessoas, as pessoas tomando prejuízo, as ruas ficando assim, quase que intransitáveis, e que precisa também da drenagem. Né? Tem a ponte da Vaz de Baixo, que ela não tem o guarda-mão, que traz um pouco mais de segurança, a ponte perigosa. Não tinha, né? Não tinha, já tem? Já tem. Você Ótimo. Então, ótimo, todos atualizados. Que bom que tem o guarda-mão, isso é ótimo. Mas é uma ponte que também precisa de melhorar a estrutura. Não sei se a estrutura está adequada, mas parabenizo o executivo que já tem esse guarda-mão lá, que de fato tem um tempo que eu não vou ali na comunidade. Enfim, tem outras melhorias que precisam ser feitas também no nosso município. E assim, eu convido os nossos nobres colegas vereadores também para a gente também ajudar o executivo, buscar recursos. Eu, um vereadorzinho, um comedor de angu com quiabo, eu consegui mais de R$1 milhão. Os demais colegas também já conseguiram. E juntos a gente pode conseguir para ajudar a trazer melhorias e, enfim, buscar melhorias para o município. Foi citado pelo nosso colega aqui sobre a questão do recurso lá da ponte, lá do Morro do Vigário, que até então tinha conseguido esse recurso, não tinha conhecimento, de fato, que já havia, por meio do PAC, um recurso, não sei se já tem licitação já, mas já tinha um recurso para lá. Então, de fato, não pode ser enviado 2 tipos de recurso para o mesmo objeto. Vai ser redirecionado esse recurso para outra área. Então, o meu objetivo é esse, é servir a população, é buscar melhorias para a população. Estou com a atual administração, sou situação, mas vão ter momentos que eu não vou concordar com algumas decisões, isso é natural, isso faz parte da democracia, mas que juntos, Legislativo e Executivo, trabalhem em prol do povo, que não tenha vaidade. Eu falo porque onde há vaidade não há resultado. Onde há vaidade não há interesse público. E que, principalmente, que as nossas ações aqui elas sejam pautadas visando o interesse público, mas com responsabilidade também. Porque, às vezes, uma decisão nossa aqui pode gerar um impacto muito pesado lá na frente. E é por isso que eu tenho essa consciência tranquila que vou votar sempre, como eu sempre tenho votado a favor do Executivo, a favor dos projetos que ele tem encaminhado aqui. Não a favor do Executivo, digamos assim, a favor do povo, que é o interesse público. Mas se existir algum projeto que passar e que eu achar que não é o mais adequado, eu vou questionar, vou me posicionar. E talvez algum que eu não concorde, que eu veja que não é o melhor, eu vou fazer o meu papel. Estou com o Executivo, estou com a atual gestão, mas o meu compromisso é com o povo que me colocou aqui dentro. Contem sempre comigo, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Obrigado, senhor vereador. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor vereador Enéas. Mais uma vez, boa noite. Aproveitando a oportunidade, agradecer à secretária Tamires pelo trabalho que vem fazendo. Eu gostaria que focasse aqui a ponte lá da Vaz de Baixo. Hoje eu estive lá, está de parabéns, ficou muito bacana e ali está trazendo aquela segurança para todos. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Enéas. Não havendo um outro vereador, gostaria de fazer uso da palavra? Não mais? Então, eu quero agradecer a paciência de todos que nos acompanharam através das redes sociais, a todos presentes. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os colegas vereadores. Desejo que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado e declaro encerrada a sessão.